O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, realizou agora há pouco no plenário o julgamento do direito de resposta do Jair Bolsonaro contra o Jornal Nacional. Foi feito o julgamento final e eu vou trazer a vocês agora um resumo do julgamento. Eu vou trazer a abertura da sessão, a palavra do advogado do Bolsonaro, vocês vão ver o que foi os argumentos que o advogado do Bolsonaro falou e depois vem o advogado da Globo. Aí depois disso eu trago o voto de cada um dos ministros, eu tentei fazer um resumo, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas é importante vocês assistirem, né, o vídeo todo para vocês verem como vota cada ministro e qual a argumentação que eles dão. E quem quiser assistir a sessão completa, eu vou disponibilizar mais tarde aqui no meu canal. Hoje, precisamente às 15 horas, eu trago e libero aqui a sessão completa. É só voltar aqui no meu canal às 15 horas, tá bom? Vamos lá então, vejam como é que foi o julgamento e depois no final do vídeo eu venho e trago a minha análise e minhas considerações finais, tá bom? Se alguém ainda não sabe o que está acontecendo, nesses vídeos aqui ó, eu trago o que aconteceu em relação ao direito de resposta. Eu fui o primeiro youtuber no Brasil a dizer que o Bolsonaro tinha direito de resposta e 24 horas depois que eu postei o vídeo, o Bolsonaro entrou com ação de direito de resposta, teve vários capítulos, eu vou deixar todos os vídeos aqui na descrição. Começamos com a composição integrada pelo ministro Carlos Orr, e com a presença de Sua Excelência na cadeira do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, chama a julgamento o recurso na representação 0601-041. Sob a relatoria de Sua Excelência, como disse, em que recorrente Jair Messias Bolsonaro e a recorrida Globo Comunicação e Participações S.A. Então, vamos ouvir pelo recorrente o doutor André Castro. O recurso, ora em análise, ele propõe, além de um raciocínio jurídico de subsunção dos fatos ao que dispõe o artigo 58 da Lei 9.504, um exercício também de lógica pura e simples. O que ocorreu foi o seguinte: no dia 28 de agosto do ano corrente, o recorrente concedeu uma entrevista ao Jornal Nacional, seguindo uma série de entrevistas dos candidatos às eleições presidenciais de 2018. Na ocasião, em um determinado momento, ele proferiu uma afirmação. Ele disse o seguinte: são bilhões que recebem o Sistema Globo de recursos da propaganda oficial do governo. Na ocasião, os apresentadores nada falaram sobre o tema. Porém, no dia seguinte, exercendo uma espécie de autotutela e concedendo a si mesmo um direito de resposta, foi publicada uma nota editorial lida pelo apresentador William Bonner, que dizia o seguinte: é uma afirmação absolutamente falsa. A propaganda oficial do governo federal e de suas empresas estatais corresponde a menos de 4% das receitas publicitárias e nem remotamente chega à casa do bilhão. Grande Corte, o Instituto de Acompanhamento da Publicidade, IAP, vinculado à Secretaria de Comunicação do Governo Federal, divulgou dados informando que a Rede Globo, o Sistema Globo, no período de 2000 a 2016, recebeu cerca de 10 bilhões e 200 milhões de reais do governo federal e de seus entes descentralizados, né? De forma que temos duas afirmações, uma em determinado sentido e uma negação direta. Somente uma pode ser verdadeira. É uma questão de exercício de lógica. Temos P e não P. Não pode, as duas não podem coexistir como sendo verdadeiras. E aí eu quero falar da decisão recorrida, que afirmou o seguinte, com todas as vendas ao ilustre relator, que como não se estabeleceu um período de tempo, não se poderia estabelecer um parâmetro para aferição da realidade dos fatos. Ou seja, como o candidato afirmou simplesmente no presente do indicativo que a Globo recebe bilhões e a Globo disse que não recebe nem perto disso, não há como se aferir a verdade. Mas, excelências, é uma afirmação, ela pode ser verdadeira ou falsa. É uma proposição que o candidato fez. E eu peço aqui especial atenção aos termos utilizados na nota.
ela fala que é uma afirmação absolutamente falsa. Quando se fala absolutamente falsa, significa que em todo critério que se utilize, em qualquer circunstância, em qualquer situação, a Globo não recebe bilhões. O que não é verdade. São 10 bilhões de 2000 a 2016. E, portanto, a Globo recebe bilhões. Eu posso dizer aqui, por exemplo, que o Tribunal Superior Eleitoral julga milhares de processos. É uma afirmação pura e simples. Estou mentindo? Estarei eu mentindo? Quando em sua nota editorial, no seu direito autoconcedido, direito de resposta, ela afirma que é uma afirmação absolutamente falsa, ela imputa fato desabonador ao candidato, que proferiu uma afirmação em rede nacional para cerca de 22 milhões de pessoas, talvez até um pouco mais, e realmente é um valor muito caro ao candidato, a credibilidade do que afirma. Portanto, houve violação ao artigo 58 da Lei 9.504, que eu peço vênia para ler. A partir da escolha de candidato em convenção, é assegurado o direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social. No caso aqui, temos uma afirmação sabidamente inverídica, a Globo efetivamente recebe bilhões, que atribui o falseamento da verdade ao candidato, portanto, um conceito difamatório, ensejando a concessão do direito de resposta pretendido. Eu quero frisar ainda a questão da transparência. Se a rede de televisão afirma que não recebe nem perto da casa do bilhão, ela está prestando um desserviço à população. Porque todo mundo sabe que efetivamente recebe bilhões. Recebeu 10 bilhões até 2016, pelo que se sabe, pelo menos. Portanto, não há como afirmar a falsidade da declaração do candidato. De qualquer maneira, o julgamento aqui que será realizado vai responder essa questão. Se a Globo falou a verdade ou se o candidato falou a verdade. O que se pede é exatamente esse exercício de lógica para saber se a afirmação é verdadeira ou a sua negação é verdadeira. Não há uma terceira via. Não tem como se dizer que mais ou menos. E por essa razão, Excelência, peço provimento ao recurso e agradeço a atenção dispensada. Muito obrigado. Obrigada, doutor André Castro. Passo a palavra ao doutor José Perdiz de Jesus, que vai falar pela recorrida. A ação do direito de resposta, perdoem, é uma ação muito restrita e traz em seu bojo uma necessidade de prova absoluta, pré-constituída e muito firme, para não tergiversar, para não ofender a legislação, para não ofender a Constituição, não rasgar a jurisprudência, ou seja, é necessário que ela seja inequívoca, absoluta, a prova trazida por quem pleiteia o direito de resposta, seja no âmbito da justiça eleitoral, seja no âmbito da justiça comum. Muitas vezes não podemos aqui adentrar em questões que não podem ser tratadas de modo superficial. Ao fazer uma afirmação sobre determinada questão envolvendo verba pública, é necessário que esta afirmação seja embasada, fulcrada por documentos, por elementos verídicos, comprovadamente. A questão tida é preciso trazer qual o contexto. O candidato representante estava sendo entrevistado durante 27 minutos no Jornal Nacional. Ao ser indagado sobre a questão de isonomia salarial, o candidato respondeu de uma maneira não objetiva e dentro do seu direito de liberdade de expressão. Quando trouxe a questão
de resposta não objetiva, foi novamente indagado pela entrevistadora acerca de uma resposta objetiva. E o que fez ele? Que, independente do que falou a entrevistadora, que o salário dela era decorrente de um pagamento de uma empresa privada, ele respondeu dizendo que a empresa pagadora do salário dela, ou seja, a emissora representada aqui, recebia bilhões de verba oficial da Publicidade Federal. E isso não corresponde à verdade. E o que fez a emissora? No dia seguinte, no próprio veículo, que é o Jornal Nacional, no mesmo momento, a emissora o apresentador leu uma nota editorial no qual trouxe a realidade, trouxe a verdade aos autos. O que foi dito nessa nota que está já à disposição de Vossas Excelências? Que a verba publicitária federal no ano de 2017 não correspondeu a 4% da toda a verba publicitária da emissora, ou seja, demonstrou inequivocamente que a emissora recebe de verba oficial apenas 4% no ano de 2017. No corrente ano, não tem o fechamento, mas também não corresponde a esses bilhões, não corresponde a um percentual, porque ao longo de todos os anos, o percentual é o mesmo. O percentual é próximo a isso. Ora, se tratando de 2000 a 2016, o que fez o tempo do verbo utilizado pelo candidato foi no presente do indicativo. Então, nesse ponto, a restrição à liberdade de informação, a restrição, ela tem que ser precisa. Ela não pode haver uma questão que diga, olha, aqui não, eu exerci, mas não era, julgaram-se milhares de processos, ou tive inúmeras outras questões, tudo bem, só que não pode se fazer uma afirmação falsa. E o que diz a nota? Que a afirmação é falsa e ela não corresponde à verdade. Não corresponde. Aqui não há de maneira alguma nada capaz de ofender o candidato, nada capaz de demonstrar inequivocamente que a nota lida pela emissora em seu editorial é baseada em dados inverídicos. Pelo contrário, reafirmo, é absolutamente verídica, é absolutamente baseada, está fulcrada em dados reais, em números absolutos, transparentes, apresentados em seu balanço, apresentados pelo governo, suas prestações de contas e fiscalizada, auditada pelos agentes públicos oficiais e, principalmente, pela concorrência. Portanto, a nota editorial em nada traz de matéria inverídica, em nada ofende o candidato. O que foi dito foi que realmente as informações trazidas eram falsas, e são. Portanto, o que foi decidido monocraticamente pelo ministro relator e também o que está colocado de maneira muito precisa eu vou concluir, Excelência, pelo Ministério Público Eleitoral, é absolutamente imprescindível de ser aplicado. Portanto, espera a representada a manutenção da decisão monocrática já proferida e que seja julgado improcedente a presente representação. Muito obrigado, presidente. Obrigada, doutor José Perdiz. Passa a palavra ao doutor Humberto Jacques. Eu serei breve, a sessão de hoje tem muitos debates por acontecer. O Ministério Público gostaria apenas de destacar o que desse caso se projeta a toda a dinâmica do processo eleitoral. O que nós estamos assistindo neste caso é uma estratégia legítima de um candidato polemizar com um veículo de imprensa. A política e os debates das campanhas eleitorais, o que se espera é que, ordinariamente, os candidatos debatam entre si e polarizem-se e tenham um antagonismo entre si. Este caso, saindo do leito ordinário do esperado, há uma polêmica estabelecida entre um candidato e um veículo
de imprensa. Então, o caso pode ser interessante, intrigante, apaixonante, mas nos coloca no desafio de não mudarmos o fluxo, o rumo e o vetor no qual devem ser travados os debates no período eleitoral. Descabe à Justiça Eleitoral aqui pronunciar-se sobre qual é exatamente o faturamento da empresa jornalística e se aquilo, quem disse o certo nesse episódio. Apenas importa, se aceitarmos esse tipo de polêmica na pauta da Justiça Eleitoral, dizermos que ambos os lados disseram as suas versões e é isso que basta e é suficiente para o público formar a sua opinião. Por isso entende que andou muito bem o ministro Orbach ao decidir o caso e a sua decisão deve ser mantida por esse plenário. Muito obrigado. Doutor Roberto. Pois não, ministro. De fato, o mérito diz com a controvérsia em torno das declarações proferidas pelo candidato na entrevista que deu ao Jornal Nacional da Rede Globo e a nota editorial que a emissora fez veicular na edição seguinte do mesmo programa televisivo, no qual rebateu as afirmações do candidato no que tocava à sua receita publicitária oriunda da União. O fato é que a petição inicial traz como comprovante da veracidade das afirmações do candidato uma notícia de jornal que afirma que do ano de 2010 ao ano de 2016 a Rede Globo de televisão teria recebido bilhões em verbas oriundas da União, enquanto que a representada, ora recorrida, afirma que o parâmetro a ser analisado é o parâmetro anual, tendo em vista que o verbo utilizado pelo candidato o verbo foi utilizado no presente, tá? Como também destacado da tribuna. Nesse contexto, eu digo o seguinte: é possível perceber da simples leitura das duas transcrições que nem o argumento do representante, nem o contra-argumento da representada delimitam o tempo em que se estimam as receitas publicitárias em discussão, o que impede a definição de um parâmetro objetivo para a aferição de sua veracidade. De fato, ambos não especificam o tempo em que mediram as receitas publicitárias. E isso impede que nós, assumindo aqui uma posição quase que orwelliana de ministros da verdade, façamos a definição, estipulemos quem está, de fato, amparado com a verdade. Essa é a posição do Ministério Público Eleitoral também, no seu parecer. E aí eu concluo dizendo que nesse contexto, como assentado na decisão recorrida, não se pode imputar à nota editorial da representada a divulgação de fatos sabidamente inverídicos. Os nossos critérios para a definição do fato sabidamente inverídico são critérios bastante severos. E nesse caso aqui, faltando esse padrão temporal, o parâmetro temporal para se aferir as receitas, sabidamente inverídico, fato sabidamente inverídico não se tem. Nem ofensa alguma à honra do representante, e aí eu acho que não há ofensa alguma à honra do representante, porque a disputa acerca de dados em tempo eleitoral é algo comum, é algo que constantemente ocorre no debate que se coloca em tempo de eleição. Então, nem ofensa alguma à honra do representante, não sendo o caso de concessão de direito de resposta, o qual, nos termos do artigo 58 da Lei das Eleições, somente deve ser deferido de modo excepcional em respeito à liberdade de expressão dos atores sociais. E aí, portanto, louvando as sustentações que se procederam há pouco, eu nego o provimento ao recurso, mantendo a decisão monocraticamente proferida. Como voto, senhora presidente? Obrigada, ministro Carlos. Ministro Luiz Edson Fachin, como vota Vossa Excelência? Acompanho integralmente o senhor relator, senhor presidente. Ministro Alexandre de Moraes. Presidente, eu peço vênia, mas eu vou divergir do eminente relator. Então, não posso concluir, a partir desse fato objetivo, em que, em nenhum momento, nem na afirmação do candidato, nem na nota da TV Globo, se colocou período temporal, não posso concluir que essa afirmação, ou esse fato concreto do recebimento de 10,2 bilhões de reais provenientes da União no período entre 2016, esse fato é existente. Não posso concluir correta as duas partes da nota que dizem é uma afirmação absolutamente falsa e nem remotamente chega à casa do bilhão. Então, com essas considerações, peço vênia ao eminente ministro relator, mas divirjo concedendo o direito de resposta. Não, obviamente ela sabe que recebeu, é impossível
Obviamente ela sabe que recebeu. Ela sabendo que recebeu, imputa que é mentira o que se disse, então aqui eu acho que não há nenhuma dúvida sobre isso. Ministro Jorge Mussi, como vota Vossa Excelência? De acordo com a jurisprudência aqui do TSE, né, a afirmação que em tese seria verídica, o direito de resposta, ele é concedido, trago aqui precedente do ministro Tarcísio, do ministro Ademar Gonzaga, em situações excepcionalíssimas. Razão por que, pedindo todas as vendas à divergência, estou acompanhando o voto do eminente relator. Obrigada, ministro Jorge. Ministro Og Fernandes. Senhora Presidente, senhores ministros, senhor subprocurador, senhoras e senhores, ao meu ver, está aqui a se converter um pedido de direito de resposta já num direito de resposta informal. Ou, em outras palavras, um instante de momento na propaganda para converter o tema numa arenga. Porém, aqui acho que não há como perceber, nos termos da lei, que a crítica, ou nem é crítica, mas a resposta formulada pela televisão, pela emissora de TV, incida em uma daquelas hipóteses que a lei contempla como autorizadoras do rebatimento, para não falar direito de resposta daquilo que foi dito. Por isso, eu acompanho o eminente relator. Obrigada, ministro Og. Ministro Ademar. Senhora Presidente, eu também vou acompanhar o eminente relator. Entendo que na seara eleitoral o direito de resposta ele deve ser concedido quando veiculado juntamente com aquilo que se argumente como a afirmação sabidamente veículo, deve-se veicular igualmente uma ofensa à honra subjetiva. E no caso que temos é apenas, como disse o ministro relator, um debate entre dados. Será que teríamos que... com essas considerações, eu acompanho o eminente relator com a devida vênia da divergência aqui trazida pelo ministro Alexandre. Obrigada, ministro Ademar. Eu também peço vênia ao eminente ministro Alexandre de Moraes para entender que aqui, dentro do enunciado normativo que autoriza o direito de resposta, não se faz presente uma hipótese que nos permita o deferimento. Na verdade, os dois enunciados se fizeram com ausência de delimitação temporal, que levaria à correção ou absoluta incorreção daquilo que estava sendo colocado. Então, proclamo o resultado que, por maioria de votos, do eminente ministro Alexandre de Moraes, foi negado o provimento ao recurso na representação. Bom, gente, eu vou trazer então aqui a minha análise, as minhas considerações finais. Os ministros lá do TSE não me ouviram, mas eles vão me ouvir aqui no meu canal. E a minha visão, o meu entendimento é de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, eu concordo com ele, porque eu vejo que a Rede Globo imputou, sim, falsa reputação ao Jair Bolsonaro, quando na nota disse que as informações trazidas por Jair Bolsonaro estão absolutamente falsas. Eu acho que isso foi de má fé da Globo, ela se aproveitou de um pequeno descuido, ou de um lapso, ou de alguma informação que ele não trouxe para chegar e falar, olha, o Jair Bolsonaro é totalmente falso, mentiroso, nós temos apreço pela verdade, como se falasse o Jair Bolsonaro não. Então a Globo se aproveitou disso para desmoralizar o Jair Bolsonaro perante a opinião pública, sendo no programa diário da Globo de maior repercussão no Brasil. Então, a meu ver, a mensagem que a Globo trouxe para as pessoas, para o povão em geral é: o Jair Bolsonaro trouxe aqui uma mentira, ele mentiu e nós somos verdadeiros, nós temos apreço pela verdade. Fecha aspas. Então, por causa disso, eu acho que deveria sim ser concedido o direito de resposta. Independente sobre tempo verbal, se foi no presente, no passado, no futuro, no pretérito, se foi muitos bilhões, poucos bilhões, meio bilhão, a Globo recebe sim na casa do bilhão, pelo que eu sei é meio bilhão por ano, então eu acho que a nota do Jair Bolsonaro não está absolutamente falsa não, por isso que eu peço vênias a todos os outros ministros, mas eu concedo sim o direito de resposta. Bom,
Meu voto é vencido, né? Só eu e o ministro Alexandre de Moraes concedemos o direito de resposta. 6 ministros não concederam, então vocês viram aí que o Jair Bolsonaro perdeu, não recebeu o direito de resposta. Tá aqui então toda a análise, todo o julgamento final. E vocês aí, o que vocês acharam? Comentem aqui, eu quero ler o comentário de vocês. Vamos ver se o Bolsonaro vai se pronunciar. Tá aí, gente, eu trouxe então para vocês essa novela que eu comecei lá algumas semanas atrás. Valeu, gente, obrigado por terem assistido. Daqui a pouco eu trago então a sessão completa, hoje às 15 horas, tá bom? Gente, eu estou cobrindo então as eleições, verifique aqui o sininho se está ativado, né? E a qualquer momento eu trago novas informações a você. Até mais, tchau, tchau, um abraço.